Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista. Nosso convidado essa semana é o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rafael Brito, que esteve recentemente com uma delegação do estado de Alagoas, representando o governo de Alagoas, na China. Estamos falando sobre possíveis investimentos. E a pergunta óbvia, né, que todo mundo se faz: quando eles aparecerão? Há uma perspectiva de prazo, de tempo, secretário? Olha, Ricardo, um dos investimentos a gente conquistou com a missão. Uma das coisas que eu descobri sobre o povo chinês, e confesso que não conhecia muito, é que o povo dificilmente conheceu. Uma das coisas é que o povo chinês gosta muito do contato pessoal, da conversa olho no olho, né, do brinde que eles fazem, do calor humano, e isso foi uma expressão que eles usaram muito durante a nossa missão. E, sem dúvida, a missão foi fundamental para que a gente concretizasse um investimento da indústria ZTT aqui em Marechal Deodoro. Essa indústria já funciona em Alagoas, já emprega 200 pessoas, e eles têm outra planta no Maranhão, e havia uma dúvida sobre a terceira planta da ZTT no Brasil, se seria em Alagoas ou no Maranhão. E durante a nossa visita a Nantong, que é uma cidade ali próximo a Xangai, fica a 2 horas de Xangai de ônibus, eles fizeram o anúncio que a planta viria para Alagoas. Então isso já foi extremamente positivo. Se você me perguntar se a planta viria para Alagoas se a gente não tivesse feito a missão, eu não sei te responder, mas o que me passaram e o que foi passado para toda a delegação naquele momento é que a presença da delegação de Alagoas em território chinês, nesse momento, digamos assim, diferente, nas relações internacionais que o Brasil vive, foi fundamental para que a gente consolidasse esse investimento aqui em Alagoas. Além disso, teve a visita à indústria GSPAC, que já tinha estado conosco, já tinha anunciado o investimento aqui. Já estava definida? Já estava definida, mas o que a gente sentiu era que ainda havia alguma dúvida, não em relação a vir a Alagoas, mas talvez em relação no tempo, no cronograma. E tanto que foi isso que o presidente da empresa falou, foi que a ida da gente estaria acelerando o cronograma dele. Então isso foi importante, isso não foi dito, nesse caso, em reserva para a comitiva. Pelo contrário, a gente fez 2 grandes eventos em território chinês, que a gente batizou de Alagoas Summit, um em Pequim e outro em Xangai. O de Pequim com 126 participantes, o de Xangai com 84, 85 participantes. E ambas as empresas foram testemunhar para outros empresários e investidores chineses a favor de Alagoas. Ambas as empresas tiveram tempo e participação no nosso evento em Alagoas, no nosso evento na China. São empresas privadas ou, enfim, um misto de empresa pública e privada? Ambas são misto. O governo é dono de aproximadamente 30%, como acontece em todas as grandes empresas chinesas. Eles têm uma modalidade, um modal diferente de financiamento. Tem alguma interferência do governo chinês? Não que a gente saiba, mas a gente não teve nenhuma interlocução com o governo para atrair esse investimento para Alagoas. Mas, enfim, e eles deixaram isso sempre bem claro, que a decisão é sempre baseada na viabilidade econômica. Exatamente. Eles são, as empresas visam lucro, visam crescimento, visam geração de emprego e principalmente... É um capitalismo diferente, mas é um capitalismo, obviamente, o que acontece na China hoje, né? Isso, e a China visa criar players globais, para que a influência chinesa, a cultura chinesa possa estar cada vez mais difundida pelo globo. Eu não sei se eles se preocupam muito com essa questão da cultura, não. Agora, seguramente com os tentáculos econômicos, como uma grande potência, né? Estamos falando da segunda maior potência econômica do mundo, com certeza sim. Mas vou repetir a pergunta: quando podem ou devem aparecer os resultados dessa viagem? Além dessas 2, uma que já inicia a obra em dezembro e a GSPAC, que já inaugura a primeira etapa em janeiro do próximo ano, inaugura a primeira etapa. O que o senhor Lee fez na hora da visita, levou a gente na fábrica, mostrou 2 ou 3 máquinas, e disse aqui: essas máquinas aqui estão indo para Alagoas e vão para Alagoas. Então, as máquinas, espero que já estejam no navio, vindo para cá. Ele, antes de construir a fábrica, isso é importante que se diga, porque a gente vai incentivá-lo com o terreno, e ele vai, evidentemente, fazer uma fábrica. Ele alugou um galpão e já vai iniciar, adiantou, e já vai iniciar num galpão alugado
e com essas máquinas que ele já está mandando para Alagoas. Então isso foi muito simbólico e importante para a missão. Além disso, a gente está com negociação com outras 2 grandes empresas chinesas, uma de fibra de vidro e outra de malte, porque apesar do Nordeste ter 9 ou são 8 indústrias cervejeiras, todo o malte para atender essas indústrias vem do sul do país. Então era importante que Alagoas recebesse essa indústria de malte. Há uma concorrência, mais uma vez, entre Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas, mas com grandes chances de Alagoas, né, vencer essa concorrência, porque na verdade é sempre um leilão. Secretário, eu vou repetir essa história do tempo, porque há uma pressa, né, na geração de emprego do estado de Alagoas, pela situação objetiva, que não é boa, evidentemente, isso é uma construção histórica, mas assim, quantos empregos podem ser gerados e a partir de quando efetivamente? Depende do lapso temporal que você está falando. Imediatamente a gente já está falando de 400 empregos. 400 empregos. Imediatamente até janeiro de 2020. Então, o quanto 400 empregos foi importante para a sociedade é o quanto a gente imediatamente tem a anunciar. Agora, o que fica da missão não é a presença da delegação na China naquele momento. O que fica da missão é o conhecimento que eles passam a ter do estado de Alagoas. Talvez eu possa até me atrever a dizer que qualquer próximo investimento chinês que venha a Alagoas possa ter decorrido dessa missão ou de próximas missões. Já tem informações sobre o que é Alagoas e, enfim, como se situa economicamente? Sem dúvida, eles estão agora com essa informação e eu acho que missão como essa, Ricardo, este governo, na minha opinião pessoal, deveria repetir, não só para a China, mas para outros países também, e os próximos governos que virão deveriam também repetir. Porque Alagoas, e eu falo de como... De médio e longo prazo, né? Eu falo como alagoano, pessoal, isso é uma opinião minha pessoal. É como se Alagoas o tempo todo fosse uma sujeira que a gente tivesse escolhido varrer para baixo do tapete. E hoje eu, pessoalmente, e garanto que essa é a visão de muita gente, né, que a gente fala, conversa, enxerga Alagoas como um vaso caro chinês que a gente tem que colocar no centro principal da sala ou até mesmo na mesa de jantar para que todo mundo veja e possa apreciar a beleza que ele tem. Olha, eu vou fazer então uma pergunta para você, secretário, que me foi pedida por um secretário, um colega seu. Vocês comeram pato laqueado? Não, Ricardo. E não fizeram um brindezinho, não? Não, a gente não comeu pato laqueado, não tive essa oportunidade, comi outros quitutes chineses, outras comidas um pouco diferentes para o nosso paladar, mas o pato laqueado eu não comi. Talvez o de mais tradicional que a gente tenha comido foi o hot pot, que é um fundi feito em água. E muito bom, por sinal, com uma carnezinha fina, e aí você bota ela rapidinho e depois bota no molho, mas muito bacana. A segunda parte da pergunta você não respondeu ainda. Houve o brinde? Não, também não brindamos pouco, mas houve um brinde muito importante na GSPAC. Esse houve, eles chamam o brinde de Gambei, e é uma mesa que eles colocam, redonda, todo mundo divide os pratos do almoço, o chinês mais importante serve você, normalmente, se ele quiser, ele pega alguma coisa e coloca no seu prato. A prova de humildade, né? Você tem que comer, porque senão fica muito ruim você não comer. E ele lhe chama pessoalmente ou a mesa toda para um brinde que eles chamam Gambei. E se ele lhe convidar para o Gambei, fica muito ruim você não beber com ele. Então esse foi o único dia que a gente fez um brinde, mas por uma boa causa. No resumo, a viagem você acha que vale a pena do ponto de vista do futuro do estado de Alagoas? Sem dúvida, gasto, inclusive. Eu acho que é isso. O gasto, Ricardo, ele foi um gasto, inclusive, que só foi elevado, não alto. O gasto está completamente dentro dos padrões de viagem de outros estados. 700 mil reais? 612 mil reais. O que saiu mais caro foram os eventos. Porque realizar evento na China, em hotel, não é algo que é barato. Então, o evento de Xangai e o evento de Pequim
custaram mais ou menos a metade desse orçamento. E aí, quando eu falo evento, é salão de hotel para 150 pessoas, coffee break para 150 pessoas, recepção. Um caso teve um brunch, que é um semi-almoço, tradução simultânea, material impresso, pendrive, brinde, cerimonial, ornamentação, enfim. Então, isso é uma coisa que normalmente custa caro no Brasil, mas em cidades mundiais, como são Pequim e Xangai, sem dúvida isso tem um custo muito maior. A gente vai para o próximo bloco, vai falar um pouco sobre política, inclusive sobre a suspensão do secretário Rafael Brito do PDT, mas tem uma historinha, eu estava me lembrando, você estava falando que conheceu um pouco da China, é uma frase que eu ouvi há muito tempo, não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Quem passa uma semana na China acha que conheceu o chinês. Quem passa um mês acha que conheceu um pouco, mas tem algumas dúvidas. Quem passa um ano tem certeza de que não conheceu nada. A gente volta daqui a pouco. Até já.